Olá, tudo bem? Eu me chamo Larissa Nunes Souza, eu sou aluna do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial pela FATEC de Presidente Prudente. Eu vou apresentar para vocês meu trabalho de conclusão do curso, titulado como Gestão de Pessoas, Inserção do Jovem Infrator ao Mercado de Trabalho através da Startup. O meu trabalho ele foi desenvolvido sob a orientação do professor William Rinock Alves Pereira. Professor, eu gostaria de deixar aqui registrado, acredito que você esteja me assistindo, minha gratidão por todo o auxílio durante o desenvolvimento do meu trabalho, pelas orientações, pelos feedbacks, sou muito grata por toda a ajuda, tá bom? Vamos à introdução. A introdução do meu trabalho é o quê? A gente gostaria aqui de criar uma startup, tá? Desenvolvida para inserção desse jovem infrator ao mercado de trabalho. Então, esse jovem infrator, normalmente ele é de classes sociais baixas, eles não tiveram oportunidades formais de desenvolvimento, tá? Eles não tiveram acesso aos seus direitos sociais, culturais e educacionais. E eles são propensos às influências das vulnerabilidades contemporâneas e, consequentemente, à criminalidade. Esses jovens, eles precisam ser ressocializados, mas principalmente precisa ser dado a eles uma oportunidade de trabalho no âmbito organizacional. Então aqui a gente fala que as empresas que se disporem a fazerem a contratação desses jovens, elas vão atuar no processo de formação profissional desse jovem, o inserindo no mundo corporativo, tá? E comprovando que a sua participação vai além que apenas que gerar emprego, ela vai estar aderindo à responsabilidade social. Então vamos lá. O objetivo do meu trabalho geral é propor um software que consiga alocar uma grande quantidade de dados desses jovens inseridos por instituições governamentais. Nós começaríamos pelo estado de São Paulo, tá? Que atende hoje em dia 9.000 adolescentes pertencentes à Fundação Casa. Essa ferramenta ela precisa obter o maior número de alcance por parte das empresas públicas, privadas, possibilitando uma visualização ampla do nosso candidato, tá? Através do banco de dados e alocando seus recursos de acordo com o perfil do cargo. Então, a gente vai criar um software expositivo, tá? Onde a gente vai estar inserindo ali todos os dados desses jovens, tá? Para que as empresas, na hora de identificar uma vaga na sua organização, ela busque o perfil do jovem que se enquadre mais no seu âmbito organizacional. Esse é o nosso objetivo geral. O nosso objetivo específico é identificar os programas de inclusão de jovens infratores no mercado e as empresas que realizam a contratação dos mesmos. Durante o processo de pesquisa, a gente conseguiu identificar o supermercado Pão de Açúcar. Ele é muito atuante, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente conseguiu identificar que o supermercado ele presta a contratação, tá, de jovens infratores recém-saídos da internação. Eles não divulgam, tá, para os outros funcionários que esse jovem ele é recém-saído de internação, que ele cometeu algum tipo de ato infracional, o que já liquida o preconceito que a maioria desses jovens sofrem, tá, ao adentrar ao mercado de trabalho. E além disso, o supermercado ele presta todo um auxílio psicológico para esse jovem e para a família desse jovem, o que é de suma importância. Agora, uma das características mais importantes da startup está na sua capacidade de ganhar escala rapidamente, ou seja, tá? Ela tem seus produtos utilizados por um grande número de pessoas, tá? Em pouco tempo, que é isso que a gente quer. Por isso que é necessário analisar uma ferramenta de fácil acesso, tá? E manuseio, que comporte o maior número de dados de forma dinâmica em diferentes níveis de categoria. Então, assim, a gente quer uma ferramenta que possibilite que haja a inserção todos desses jovens que estão hoje cumprindo internação na Fundação Casa, que estão em busca de oportunidade de emprego, que durante o período de internação realizam algum tipo de curso, tá? Profissionalizante ou alguma qualificação. A gente insere esses dados desses jovens com as suas qualificações, qualidades, competências e diferenciais nesses bancos de dados para que as empresas identifiquem ali um perfil
que querem na sua organização. Então, assim, a gente quer desenvolver um modelo que desperte o interesse das empresas e os órgãos governamentais. Então, assim, que na contratação desse software, eles visualizem que o investimento nessa ferramenta é muito viável financeiramente e socialmente, e que principalmente que eles podem reduzir futuramente o retorno desses jovens aos centros de internação, que é muito importante. Vamos para o próximo. A metodologia que a gente utilizou no meu trabalho foi a pesquisa descritiva. Foi empregado como instrumento de dados de coleta um questionário, tá? Que foi uma entrevista que a gente realizou com 8 participantes a fim de analisar as informações obtidas por eles. Então, nossa fonte de pesquisa ela é primária e ela é baseada na resposta desses jovens entrevistados. Na elaboração das perguntas, a gente procurou investigar a situação atual vivenciada por eles. Então, assim, e principalmente os meios sociais que eles pertencem e a ligação junto aos seus genitores. Então, assim, a gente também vem com um estudo de caráter quantitativo, tá? Com ênfase nos resultados obtidos, e a gente busca avaliar o comportamento e opiniões desses indivíduos que vão ser expostos em formas de gráficos, tá? Que eu vou poder apresentar para vocês em diante. Eu selecionei alguns gráficos que eu acredito serem os mais importantes e a gente vai estar conversando sobre eles. Antes disso, o meu desenvolvimento, que foi objetivando-se a conhecer, a entender e conhecer de perto a história desses jovens e seu núcleo familiar, foram realizadas as entrevistas, né? Sobre a realização, principalmente, o questionamento foi sobre a sua identificação, sobre a realização de qualquer ato infracional, sobre oportunidades de trabalho e preconceito. Esse questionário ele vai estar aqui em anexo nos últimos slides, tá? Para que vocês conheçam o que foi perguntado, o que foi questionado para esses jovens. Então, a gente entrevistou 8 jovens de 8 bairros, tá? Diferentes aqui na nossa cidade de Presidente Prudente. Então, a gente pegou 8 bairros nas mais diferentes localidades, tá? E a gente procurou evidenciar os aspectos quanto às características desses jovens, com o intuito de identificar, através do seu perfil, o que motivou eles a cometerem um ato infracional, qual a faixa etária mais ocorrente nesses casos, e se eles estão inseridos no mercado de trabalho após o período de internação. Vamos lá. O gráfico 1, ele está titulado como faixa etária dos jovens entrevistados na cidade de Presidente Prudente, tá? Então, aqui com base no gráfico 1, a gente pode ver que dos 8 jovens, todos são do sexo masculino. 5 deles, tá? 62% possui 17 anos, tá? Um tem 15 anos, que é igual a 13%, e 2 tem 16 anos, que soma aí os 25%. O gráfico 2, ele está titulado como Aspecto do Jovem Infrator com a sua localização em Presidente Prudente. Então, como eu disse para você, foram realizadas entrevistas em 8 bairros, tá? Em diferentes localidades aqui na nossa região de Presidente Prudente. E em azul está o bairro entrevistado e em vermelho aqui no gráfico está a prática do ato infracional. Então, a gente vê aqui que no Parque das Cerejeiras, tá? Que foi um dos bairros, houve sim o adolescente entrevistado, ele praticou um ato infracional. A mesma coisa aconteceu no bairro João Domingos Neto, tá? Cuja a gente identificou também o adolescente que foi entrevistado como infrator. A mesma coisa no Humberto Salvador, Vila Nova também, Ana Jacinta também. E os 3 bairros, que são os 3 jovens que não cometeram nenhum tipo de ato infracional, são dos bairros Secap, Jardim Bom Giovanni e Condomínio João Paulo. Eu gostaria só de falar aqui que nesse gráfico é nítido que jovens infratores que passam pela internação, eles são sim oriundos de classe baixas. Está aqui a comprovação que a grande maioria reside em bairros periféricos, tá?
O bairro Secap, Jardim Bom Giovanni e Condomínio João Paulo, eles são bairros de classe média e classe média alta, como o Condomínio João Paulo. Então você vê que um adolescente que tem auxílio familiar, suporte escolar, toda uma estrutura, ele não se envolve com a criminalidade, tá? Esses jovens que passaram pela internação, eles são de bairros periféricos, em sua grande maioria eles não têm qualquer tipo de suporte, e eles vê ali na criminalidade, eles buscam ali na criminalidade um objetivo de ganhar independência financeira, na sua grande maioria. Isso foi bem impactante para mim. No gráfico 3 e 4 são os aspectos do jovem infrator com a sua localização em Presidente Prudente. A gente questionou eles o seguinte, os 8 adolescentes. Você acredita que as oportunidades no mercado de trabalho são iguais para um jovem que cumpriu internação na Fundação Casa e para um outro jovem que nunca cumpriu? Ambos que cometeram e os que não cometeram, os 8 jovens falaram que não são iguais essas oportunidades, que há sim uma diferenciação, tá? E agora no gráfico do lado direito, a gente questionou eles o seguinte: você acha que a criação de uma empresa intermediadora na oferta de empregos para jovens ex-detentos da Fundação Casa auxiliaria na inserção desses no mercado de trabalho e diminuiria a reincidência deles em internações futuras? Novamente, os 8 adolescentes, os 5 que cometeram um ato infracional e os 3 que nunca passaram por qualquer tipo de internação, falaram que sim, tá? Que eles não têm qualquer tipo de conhecimento que uma empresa ofereça isso aqui em Presidente Prudente, que seja essa intermediadora na busca de emprego, mas que eles acham que isso é uma ótima oportunidade e que se isso facilitaria e diminuiria muito, tá? A volta desses jovens para centros de internação. Porque a maioria, quando sai, está em busca de oportunidades de emprego. Então, quando eles vêm para a sociedade e vê que ninguém está querendo lhe dar uma oportunidade, tá? Ninguém abre portas, ele volta para a criminalidade. O gráfico aqui 5, eu coloquei oportunidades de trabalho e preconceito. Ele foi feito com 5 jovens que passaram por internação, que cometeram um ato infracional. Então, o que eu questionei eles? Estavam trabalhando após a internação, se já foi alvo de desigualdade e preconceito em busca de emprego, se eles utilizariam o serviço dessa empresa intermediadora e se eles acreditam que ela facilitaria a sua inserção no mercado de trabalho. Então vamos lá. Então a gente vê que somente um jovem está trabalhando após a internação. 90% desses outros jovens estão desempregados, tá? E todos eles 100% já foram alvo de desigualdade e preconceito em busca de oportunidades de emprego, tá? O gráfico ele ainda mostra a informação de que todos eles utilizariam o serviço dessa empresa intermediadora, que incluísse eles nesse banco de dados dos mais diversos localidades e regiões, tá? E eles ainda acreditam que isso facilitaria muito a sua inserção no mercado de trabalho, que eles seriam notados e que isso provavelmente faria um bem danado para o desenvolvimento deles, profissional, pessoal, emocional, familiar. A minha conclusão, tá, é que a minha startup desenvolvida, como eu já disse, ela busca alocar todos os dados desses jovens, tá, egressos da internação, de forma dinâmica em escala. É através do meu software, do software criado especificamente para a inserção desses garotos no mercado, que as empresas poderão avaliar o perfil de cada um e designar de acordo com as necessidades das suas organizações. Então, eles vão ter lá uma exposição dos dados desses adolescentes, igual eu falei, das suas competências, qualidades, e o alocar de acordo com o benefício da sua própria organização, tá? Então, meu modelo de negócio proposto, ele foi a startup por ela explorar uma atividade bastante inovadora, ela é baixo custo de manutenção, tá? Por ela ser repetível, o que se faz essencial, visto que a gente busca entregar o mesmo produto em escala, né? E ainda em escala ilimitada, por maior número de pessoas, e sem muitas adaptações.
Então, assim, ela pode ser escalável também, podendo crescer cada vez mais, sem que isso influencie no modelo do meu negócio. Eu achei isso sensacional. E o meu principal objetivo é ter como investidor futuro o governo do estado de São Paulo, onde está 117 centros de internação. É de interesse principal, acredito eu, do Estado, que o número de reclusões caia, tá? E que esses jovens não retornem à Fundação Casa. Mas para que isso aconteça, eles têm que dar o suporte maior do que é dado durante o período de internação desses jovens, tá? Esses jovens, eles precisam ser olhados, apoiados, auxiliados após a saída da internação. Porque é aí que eles vivem no mundo real, onde eles têm que buscar emprego, onde eles são inseridos na sociedade, em sua grande maioria, com preconceito, com desigualdade. Então, a gente tem que o quê? Ver que o Estado, ele proporciona durante o período de internação cursos de qualificações, estudos, esporte, auxílio psicológico, mas quando esse jovem volta para a rua, ele se vê sozinho e nenhuma porta de emprego se abre para ele. O que ele faz? Volta para a criminalidade. É um ciclo vicioso, ele volta a praticar ato infracional e ele volta para o centro de reclusão, de internação. E daí ele faz a maioridade, ele vai para os presídios. Então a gente tem que cuidar desse jovem enquanto ainda tem tempo. Eu só queria falar que é essencial que se invista nessa ferramenta para que as empresas enxerguem com seriedade que esses jovens podem sim merecer essas oportunidades, tá? E que a governança possibilite às organizações que os contratarem algum tipo de subsídio, aplicando futuramente à nossa população os recursos que seriam destinados a esses centros de reclusões. Que eles apliquem em saúde, educação, segurança e cultura, que é o que toda a população geral precisa, tá? O meu modelo desenvolvido, ele já foi apresentado e ele é o chamado PIT, tá? Ele é usado mais em programas de aceleração e rodadas de investimento. Então, ele já foi exposto da melhor forma possível, mostrando todos os ganhos e benefícios que a minha ferramenta vai poder proporcionar. Eu só queria entender que eu só queria que vocês entendessem que a situação atual é crítica, que o número de jovens infratores é avassalador e que as medidas aplicadas não estão trazendo resultados positivos, gente. E é fato que é necessário uma oportunidade de trabalho e que esses jovens precisam de um suporte que envolva a família, a escola, a sociedade e o governo. Porém, o fato dele ser notado e ter uma viabilidade de trabalho pode fazer que ele opte por um futuro sem crimes e com chances de crescimento em todos os âmbitos da sua vida. Esse modelo de negócio busca isso, visa ter a solução do problema que atinge toda a sociedade. Produzir o presente trabalho, para mim, de pesquisa, foi de suma importância, tá? Para ampliar os meus conhecimentos sobre esse tema que se faz tão presente na nossa sociedade atualmente. E para finalizar, eu só queria falar que a partir dos meus conteúdos desenvolvidos para este trabalho, é possível notar que os impactos sociais que essa ferramenta possibilita envolvem diferentes aspectos e que enseja a possibilidade de novas linhas de pesquisas sobre esse tema. Adiante eu mostro para vocês o apêndice, que esse foi o questionário que a gente realizou com esses jovens, tá? Eles foram compostos por essas questões e todos eles não se negaram a responder nenhuma, foram super solícitos. Oportunidade sobre o mercado de trabalho após a internação. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer. Peço desculpa por qualquer erro que eu cometi, pelo nervosismo, gagueja, se eu não olhei certo aqui pra câmera. Enfim, fica aqui meu agradecimento. Muito obrigada. Que seja um ano de muito aprendizado, como foi pra mim. E que ano que vem seja maravilhoso. Obrigada. Deixa eu agora sair daqui, gente.